Glória seja dada ao Senhor Jesus nesta noite de quarta-feira, 21 de setembro de 2022. É um dia que nós temos muito que comemorar. O Ministério Sete Espíritos do Senhor hoje inicia com mais um ponto de pregação e que em nome de Jesus vai ser bênção. Vai acontecer lá no bairro Planalto. E hoje também é aniversário da minha cunhada Miriam, que Jesus continua abençoando, guardando e protegendo a sua vida cada vez mais. Amém? E para todos os aniversariantes do dia de hoje, no dia 11 eu parabenizei todos, volto a parabenizar novamente. E hoje nós vamos estudar a palavra que está em Lucas 22, a partir do versículo 39, que vai dizer assim: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Ontem nós aprendemos que o Senhor Jesus não deixa ninguém desavisado. Ele avisa Pedro que Pedro iria o trair. E pede a Pedro para Pedro converter-se. Depois de converter, ele fortalecer os irmãos de caminhada. E hoje nós estamos vendo Jesus agonizando no jardim do Getsêmani. A palavra vai dizer que esse jardim era um local ao qual o Senhor Jesus, ele ia muito. Era de costume do Senhor Jesus subir ao Monte das Oliveiras para orar. Porém, neste dia foi um dia diferente. O Monte das Oliveiras ele está localizado a leste de Jerusalém e Jesus subiu em direção sudeste para um bosque de oliveiras chamado Getsêmani, que significa prensa de óleo. Então, o Senhor Jesus, ele subiu para este monte e foi para um local determinado chamado Getsêmani. E a tradução da significa prensa de óleo. O pé de oliveira é o pé ao qual, é a árvore ao qual nós colhemos azeitonas. E para tirar o azeite, né, chamado e conhecido até nos dias de hoje, azeite de oliva, a azeitona ela era colocada dentro de uma prensa para que o óleo fosse extraído. E o último óleo que saía daquela prensa era o mais fino, era o melhor. E o Senhor Jesus, ele estava naquele monte agonizando, vai dizer assim a palavra. Ele vai dizer a palavra que ele diz para os discípulos: orai para que não entreis em tentação. E ele se afasta desses discípulos e coloca-se de joelhos e começa a orar. E nesse momento, o Senhor Jesus estava como essas azeitonas na prensa. Ele estava sendo prensado. Ele estava, acredito eu, no mundo espiritual, em uma opressão muito grande, porque o Senhor Jesus, ele sabia o que ele iria passar, porque no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias havia revelado para ele. O Senhor, ele não deixa ninguém desavisado, e nem o Senhor Jesus ficou desavisado. Tanto ele estava sabendo do que iria acontecer, que ele, como homem, ele vai fazer um pedido ao Pai. Ele vai dizer: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Ou seja, se o Senhor quer, se for da tua vontade, me livra
desse processo, me livra desta prisão, me livra dos açoites, me livra da crucifixão. Porém, ele vai dizer assim: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E aqui o Senhor Jesus, ele nos ensina algo tremendo. Que mesmo quando estamos em momentos de aflição, mesmo quando queremos algo muito grande, mesmo quando estamos pedindo um livramento, uma porta para se abrir, nós precisamos entender que a última palavra sempre vem do Senhor. E em muitos momentos das nossas vidas, nós oramos o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que vai dizer: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas tem momentos que dentro do nosso íntimo, nós estamos dizendo assim: seja feita a tua vontade, Pai, se ela for igual à minha. Porque nós queremos que a nossa vontade se cumpra sempre. Porque quem é que, sabendo que vai passar por uma tribulação, vai aceitar isso, dizendo amém, com o coração confortável? Nós queremos livramento. Nós queremos ser abençoados, nós queremos provisão, nós queremos porta aberta. Ninguém quer porta fechada, ninguém quer luta, ninguém quer guerra, ninguém quer tribulação, mas o próprio Deus Filho passou por tudo isso, por mim e por você, e nós vamos abandonar a nossa cruz? E a palavra aqui vai dizer assim: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Irmãos, Deus nunca nos deixa desamparado. Deus nunca nos deixa desamparados e sozinhos. Deus enviou um anjo para confortar o Senhor Jesus. Porque naquele momento ele não estava como Deus Filho, naquele momento ele estava como homem. Ele estava como um homem e ele precisava de ser amparado, confortado, e o anjo veio e confortou. Porém, a agonia dele era muito grande. A palavra vai dizer: e posto em agonia, ele orava mais intensamente. E nós, em muitos momentos, quando estamos angustiados, aflitos, em agonia, nós deixamos de orar, mas é nesta hora que nós precisamos intensificar as orações como Jesus fez. Jesus, ele se pôs a orar mais intensamente. E o que acontece? Depois desta oração, ou no momento que estava acontecendo essa oração, a agonia, a aflição do Senhor Jesus era tanta que o corpo físico sentiu. E a palavra vai dizer: e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Apenas Lucas nos revela que o suor de Jesus se tornou gotas de sangue. Jesus, ele estava em extrema agonia, mas não desistiu, nem cedeu. Ele estava num estresse muito grande, ele estava no pico da aflição, no pico do desespero, porque cientificamente é provado que quando um ser humano chega num pico muito alto de emoções, de estresse, de agonia, de medo, de aflição, rompe-se vasos sanguíneos e o suor se transforma em sangue. Irmãos, o Senhor Jesus, ele passou por tudo como homem, e isso precisa ter um peso para mim e para você. Nós precisamos reconhecer aquilo que o Senhor fez. Ele não passou pelas provações como Deus, ele passou pelas provações como homem. Um homem que sentia medo, que sentia dor, um homem que sentia agonia, que sentia aflição, mas ele não retrocedeu. Ele não recuou, ele foi adiante, dando prosseguimento à missão para o qual ele tinha sido chamado e enviado. A chamada de hoje é: para qual missão você foi chamado? A chamada de hoje é:
para qual missão que o Senhor te chamou, seja ela qual for, não recua. Não recua, porque Deus manda todos os dias um anjo para mim e para você, a nosso favor, para nos livrar do laço, do ataque, para nos livrar de todas as tribulações e aflições. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Mas nós precisamos carregar a nossa cruz até o fim, mesmo que Deus envie anjo, assim como enviou o Cirineu para ajudar o Senhor com a cruz. Sim, Deus envia pessoas para nos ajudar a carregar a cruz, mas a cruz é individual, é de cada um, e ela, irmãos, e eu vou encerrar aqui, é o meu e o seu passaporte para a salvação, porque aquele que abandona a cruz de lado e não consegue carregá-la até o fim, aquele que não reconhece o sacrifício do Senhor feito naquela cruz, não haverá como chegar até o reino de Deus. Nós alcançamos o reino de Deus porque o Senhor fez o sacrifício por nós. Nós alcançamos o reino de Deus não por merecimento, mas porque Jesus pagou o preço para mim e para você, preço esse que nós jamais tínhamos condições de pagar. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra, é aquilo que o Senhor Jesus te chamou para fazer. Vá até o fim. Vá até o fim. Porque Jesus, além do anjo, ele estava ali sozinho, porque os discípulos dormiram. Os discípulos dormiram porque o peso espiritual opressivo era muito grande. E quando a opressão do mundo espiritual está sobre as nossas vidas, o nosso corpo, ele sente cansaço e, consecutivamente, ele vai sentir sono. Tão trágico é aquela situação que o Senhor Jesus estava passando, que até os discípulos não conseguiram suportar. E eles eram homens, assim como o Senhor Jesus. Não despreze a sua cruz. Não despreze a sua cruz, porque é com ela que você vai alcançar o reino de Deus. Amém? Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um nesta noite abençoada, e amanhã, o Senhor permitindo, estamos juntos de novo. Amém?